Glória a Deus. Mais uma vez eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Podeis tomar assento, igreja. Aleluias. Mas pode glorificar, exaltar, enaltecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é proibido glorificar. Como eu disse, é proibido conversar, mas glorificar não. Aleluias. Pode exaltar, enaltecer o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, esse privilégio, porque pregar a palavra do Senhor é um privilégio. Aleluias. Falar do amor de Cristo, falar do amor de Deus é um privilégio. Nós sempre temos que ter como privilégio em nosso coração, não somente num púlpito ou na nossa casa, mas em todo lugar, porque quando nós estamos pregando a palavra do Senhor, nós estamos cumprindo o convite do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, Ele não diz somente para os pastores, para os discípulos, Ele diz: olha, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho, ensinando eles a guardar os meus mandamentos. Então o Senhor Jesus, Ele colocou no meu e no teu coração esse ide. Então pregar a palavra de Deus, irmão, não é somente aqui no púlpito, na casa do Senhor. Lá na sua casa, quando chega um parente, quando chega um vizinho, prega a palavra do Senhor, anuncia o Senhor Jesus Cristo, prega que Jesus mudou a tua vida, prega que Jesus salva, que Jesus cura. Realizamos, já fizemos e Deus tem respondido. Quantos clamor na madrugada, quantas campanhas, não importa a placa da igreja, aonde você passou, da onde você veio, não importa o credo religioso, aleluia, o que importa é o Deus que você serve, aonde você serve e quem você está servindo, aleluia. A resposta vem de Deus. Quando nós paramos para clamar, para exaltar o nome dEle, Ele também para nos ouvir e para nos responder, aleluias. Por isso é muito importante, aleluia, nós pararmos e lembrar um pouquinho daquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, porque muitas das vezes, irmã Marisa, o ser humano ele só lembra daquilo que Deus não fez na vida dele, mas esquece daquilo que Deus já tem feito na vida dele. Tem tirado do lamaçal do pecado, tem curado, tem batizado com o Espírito Santo, tem dado uma família maravilhosa. Isso, a pessoa esquece de ver o que Deus fez e só lembra das coisas que Deus ainda não fez, mas Ele vai fazer. Se você adentrou nessa noite aqui, aleluia, com fé, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas é a convicção, é a certeza daquilo que eu quero, daquilo que eu estou fazendo nesta noite. Eu não vim aqui, aleluia, porque o fulano está aqui, não, eu vim aqui porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele está aqui nesta noite e Ele tem algo para mim e para a tua vida. Se nós abrirmos o nosso coração, Ele vai fazer maravilha nesta noite. Por isso eu convido a você a abrir o teu coração, abrir a tua mente, aleluia, se está sensível à voz do Espírito Santo, porque Ele ainda continua falando. Ele falou lá na tua casa, Ele falou lá no teu trabalho, quando você ligou o som e começou a ouvir um hino. Ele falou quando você orou, Ele ouviu a tua oração e Ele te trouxe aqui nesta noite para, aleluia, continuar falando com cada um de nós. Não pensa você que Deus não está ouvindo a tua oração. Se ainda Ele não respondeu, é porque ainda falta alguma coisinha, porque o tempo dele, irmão Sérgio, não é o meu, aleluia, o tempo dele é dele, e no momento certo, na hora certa, Ele vai dar um brado de vitória. Quem crê pode dizer amém, aleluia. A palavra do Senhor, aleluia. Eu quero agradecer a Deus por essa última campanha que nós fizemos, por esta causa me ponho de joelho. Deus colocou esse tema no coração da minha esposa e essa campanha foi uma bênção, assim como todas as outras. Mas tem coisa que marca na nossa vida, né? Por quê, irmãos? Tudo é propósito, tudo tem que ter um objetivo. Eu sempre falo para os irmãos: nunca venham para a igreja, Diácono Zé Carlos, sem um propósito, sem um objetivo. Coloca um objetivo no seu coração, coloca alguma coisa, porque Deus, ao invés de nós querermos só dele, Ele também quer. Ele quer ver o que você veio trazer nesta noite para Ele. Ele também quer receber de mim e de você. E o que eu e você temos dado para Deus, para que nós possamos cobrar, pedir
nós também temos que oferecer ao Senhor. E oferecer algo para Deus não é qualquer coisa. Para oferecer algo para Deus tem que ser algo maravilhoso. Não pode ser qualquer coisa que nós vamos oferecer ao Rei do Rei, Senhor dos Senhores. E nessa última campanha que nós fizemos por essa causa, Me Ponho de Joelho, a minha esposa fez um propósito com Deus, e ela falou comigo, e nós entramos nesse propósito, e Deus nos deu essa vitória. Aleluia. Eu, a minha família, nós já estamos regozijando, gozando, desfrutando dessa bênção, dessa vitória que Deus nos deu. Assim como Deus para o pastor Osvaldo e para outros irmãos que testificaram aqui, e aqueles que não testificaram, que Deus fez a obra e o milagre também. Nessa campanha é o 5º dia, e às vezes você está dizendo, pastor, Deus não fez nada ainda na minha vida. É impossível. Deus, Ele sempre faz algo. A palavra do Senhor diz que a palavra dele, quando é liberada, ela não volta vazia. Por onde ela passa, ela vai lapidando, ela vai moldando, ela vai transformando. Então todo dia, todo momento, Deus está fazendo algo novo na nossa vida. Simplesmente ainda Deus não deu aquilo que o nosso coração almeja, mas Ele está fazendo milagre todo dia na tua vida, todo dia no teu lar. O Senhor está fazendo milagre todo dia, aleluias. Mas venha para a casa do Senhor com um propósito, a qual Paulo está dizendo, Romanos capítulo 12, se não me foge a memória, que é o nosso culto racional, culto com sabedoria. Estou lá no meu trabalho, trabalhando, cansado, eu já projeto no meu coração, hoje eu vou para a casa do Senhor, porque eu preciso adorar. Hoje eu vou para a casa do Senhor, porque eu preciso dar o meu melhor. Hoje eu vou para a casa do Senhor, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo marcou este encontro comigo. Hoje eu vou para a casa do Senhor, porque Deus tem um propósito com a minha vida nesse dia de hoje. Vou para a casa do Senhor, porque eu sou um adorador e eu faço falta, aleluia, juntamente com os meus irmãos. Propósito. Senhor, assim como Jacó, ele precisava fazer uma viagem, e ele disse, Senhor, se o Senhor me livrar na minha viagem, na minha ida, na minha volta, me abençoar, me prosperar nesta viagem, de tudo quanto eu granjear, eu vou dar o dízimo, eu vou dar a minha oferta. Foi um propósito que Jacó ele fez com Deus, e não é diferente, aleluias. Quando nós fazemos um voto, a Bíblia diz para nós, não nós somos obrigados a fazer, mas quando nós fazemos um voto, nós não sejamos tardios para cumpri-lo. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Pedir a Deus, Senhor, nos dá força, Senhor, nos capacita, porque muitas das vezes nós somos, aleluias, forçados pelo inimigo. Nós não podemos ser forçados pelo inimigo, pela razão, pela emoção, não, aleluia. Nós temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia. Nós não somos levados pelo vento e nem pelas ondas, não, é pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui nesta noite, é o Espírito Santo que te conduz no seu trabalho, na sua casa, em todo momento da tua vida, é Ele que está com você. Por isso, quando você está preocupado com alguma coisa, comece a clamar, aleluia, pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo, e Ele vai te dar o livramento que você precisa. A resposta, ela vem de Deus. Mas muitas das vezes, como aquela mulher de fluxo de sangue, antes dela procurar a resposta naquele que poderia fazer o milagre, ela procurou, como muitos dizem, olha, se você fizer isso, você vai ser curado. Olha, se você fizer isso, misturar isso, acrescentar isso, isso vai dar certo na sua vida. E ela não via aquilo, procurava isso, procurava aquilo. A Bíblia diz que ela gastou todos os seus bens e não resolveu o seu problema. 12 anos ela passou por tudo isso, mas quando ela ouviu falar de Jesus, e ela foi ter um encontro, aleluia, com Jesus, e ela ali, ela colocou no coração dela um projeto: se eu tão somente tocar nas orlas, aleluias, do Senhor Jesus Cristo, eu vou ser curada. Ela colocou um propósito, mas o desejo sozinho não vai ter valia alguma, aleluia. Tem que ter um propósito, tem que ter ação também, aleluias, e tem que ter determinação.
Porque onde Jesus estava, a Bíblia diz que uma grande multidão o acompanhava, tanto por causa do pão, tanto por causa da palavra, tanto por causa de outras coisas, porque aonde Jesus estava, havia-se milagre. Então ali havia multidões de pessoas para ser alimentado materialmente e também espiritualmente. Mas essa mulher de longe, ela necessitou e colocou algo no seu coração: o que eu faço para chegar até Jesus? Porque a multidão é grande, aleluias, mas ela colocou no seu coração, ela desejou, aleluias, tocar nas vestes do Senhor. Ei, vai abrindo o teu coração e vai entendendo a palavra do Senhor, aleluias. Quando ela faz todo aquele projeto e ela começa a caminhar por caminhos, aleluia, seguindo até onde estava Jesus, a Bíblia vai dizer que ela tocou em Jesus. E quando ela toca no Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus diz para Pedro e aqueles que estavam, diz: olha, quem me tocou? Você me tocou? Pedro diz aquele sorriso, diz: Senhor, a multidão te aperta. E quando tu diz quem me tocou, ele diz: Pedro, aleluias, o toque foi diferente, aleluia. Não é esse glória a Deus, esse aleluia vazio, aleluia, não é esse louvor, não é simplesmente vir à casa do Senhor. Ei, aleluia, a multidão estava apertando Jesus, mas não tinha propósito. Sem propósito as coisas não acontecem. Tem que ter propósito diante de Deus. Eu e você temos que ter propósito diante de Deus para que o milagre aconteça na nossa vida. Aquela mulher colocou um propósito no seu coração: eu vou tocar nas ordens do Senhor e eu vou ser curada. É diferente. Muitas das vezes você tem entrado diante da presença do Senhor. Muitas das vezes nós temos adentrado diante da presença de Deus e temos saído da mesma forma. Não temos conseguido mexer, aleluia, aleluia, não temos conseguido fazer que o Senhor Jesus para nos ouvir. O que está acontecendo? Às vezes falta propósito. Às vezes nós estamos vindo para a casa do Senhor porque eu tenho que vir, porque senão pastor, não, aleluia. Quando nós colocar um propósito no nosso coração diante de Deus, eu vou, porque eu preciso adorar e exaltar o nome do Senhor. Deus, Ele vai ouvir a nossa oração. A multidão apertava, mas aquela mulher simplesmente tocou. Quando nós tocamos com o nosso coração, Joel diz: olha, não rasga vossas vestes, mas rasga o vosso coração, porque é do coração que vem o sentimento, aleluia. Quando nós adentramos a sala do trono do Senhor para adorar, para exaltar e dizer: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo, aleluia. A resposta vem dele, porque Jeremias 33 está dizendo: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a qual ainda não sabes. A resposta vem do Senhor. Provérbios 16 está dizendo assim, que no coração é os planos, mas é enganoso. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. A última palavra é dele. Não adianta eu vir para a casa do Senhor com o meu melhor terno, com a minha melhor roupa, com o meu melhor carro, entrar, vir, adorar e sair, aleluia, se eu tenho que mexer com o coração do Senhor, e eu só mexo com o coração de Deus, com um coração quebrantado. Aquela mulher, ela se humilhou, diante de Deus, porque o Senhor viu que no coração dela tinha humildade, e Ele diz: alguém me tocou. E às vezes nós estamos na casa do Senhor, aleluias, falando tanta coisa bonita, mas muitas das vezes não está passando desse teto. Ei, consulta o teu coração hoje, como está a tua adoração diante de Deus, porque, aleluia, a palavra do Senhor está dizendo, aleluia, no tema a qual está sendo pregado, em 1 Reis capítulo 18, o versículo, desde o primeiro versículo até, o texto está dizendo que aqueles homens, ele clamava ao Deus Baal de cedo até o meio-dia, se retalhavam e clamavam, gritavam, imploravam, mas o Deus Baal não podia ouvir, aleluias, porque era um Deus morto, aleluias. Então Elias, o profeta Elias, começa a zombar deles, dizendo: ei, talvez o
o teu Deus está dormindo ou está viajando, começa a gritar mais alto, talvez ele ouve, mas chega um momento ali que o profeta diz assim: olha, vem cá, chegai aqui, vem aqui que eu vou contar um negócio. Aleluias. E quando o profeta ele chega e diz assim: aleluias, para que você possa, olhe uma diferença, olha aonde que acontece a diferença na minha e na sua vida. Ei, aleluias, não é simplesmente eu pular, eu cantar, eu profetizar, não, aleluia, eu tenho que colocar a minha vida no altar, eu tenho que consertar a minha vida. O profeta Eliseu, ele diz para o moço, aleluia, aonde caiu? E o moço diz: ei Senhor, caiu aqui. Aí então Eliseu disse: então vem cá, vamos orar. E o machado flutuou novamente. Nós temos que ver aonde nós paramos, e o que fez eu parar de adorar, de exaltar, o que fez eu parar de ser um adorador, o que fez eu parar de acreditar nas promessas do Senhor, porque a resposta vem do Senhor, não vem do meu vizinho, não vem do meu patrão, a palavra vem de Deus. Aleluias. Lucas capítulo 1 versículo 37 está dizendo: para Deus nada é impossível, tudo é possível ao que crê. Se eu creio, a palavra está dizendo, o próprio Jesus está dizendo: se a minha palavra estiver em vós, e vós estiver na minha palavra, tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Eles clamavam, nada acontecia, gritavam e nada acontecia. E às vezes dentro da casa do Senhor não é diferente. Adorador tem muito, crente tem muito, multidão tem muito. Hoje é até bonito dizer que é crente. Eu sou da igreja fulano de tal, eu pertenço à igreja fulano de tal. Mas esquece de dizer: eu pertenço a Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, que morreu por mim. Aleluia, eu pertenço ao céu, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, é Ele que nós pertencemos. Aleluia. E aqui então, no capítulo 18, versículo 30, o profeta diz assim: então Elias disse ao todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. E o que ele fez? Reparou o altar do Senhor, que estava o quê? Quebrado. Ele chamou o povo e começou a dialogar com o povo. Mas antes dele clamar a Deus, ele consertou o altar. E os irmãos vão ver que depois ele começou a consertar todo o altar, para que colocasse água, para que aquela água pudesse correr e sem vazar. Aleluias. Então a primeira coisa que ele fez, consertou o altar. E às vezes eu quero a minha vitória, eu canto, eu choro, eu prego, eu faço campanha, mas muitas das vezes o meu altar, ele está rachado, ele está com trinca, e Deus quer derramar a unção do azeite, mas quando Ele vai derramar sobre a minha, sobre a tua vida, Ele está vendo que está rachado, e Ele não pode derramar sobre a nossa vida, porque senão vai vazar. Porque a bênção do Senhor, ela é da medida sacudida e transbordante. Aleluia. A medida da bênção do Senhor, ela é tão grande que nós não podemos suportar a bênção do Senhor para nossas vidas. Mas aqui a primeira coisa que o profeta diz: repara-se o altar. O que está acontecendo na minha e na tua vida, que nós estamos impedindo o agir e o trabalhar de Deus, porque não é diferente. A Bíblia diz que eu mesmo ontem, hoje e eternamente, se Ele ouviu a oração dos nossos irmãos, por que não vai ouvir a minha e a tua oração? Enquanto Ele está dizendo assim: olha, aleluias, se entrares no teu quarto, fechar a tua porta e se falar em segredo comigo, eu responderei. E por que Deus não está respondendo? Glória a Deus. Ainda falta alguma coisa. Senhor, bom mestre, o que faço para ter a vida eterna?
E ele diz, aleluia, vende tudo que tem e reparte aos pobres, né? Ele diz, impossível, eu sou muito rico. E a Bíblia diz que aquele jovem, ele não seguiu a Jesus. Ele achava que servir a Cristo é isso que nós muitas das vezes pensamos. Estar de perto, observando, louvando, porque Jesus ele diz para ele, olha, é guardar os mandamentos. Ele diz, Senhor, isso aí eu tenho observado desde a minha meninice. Observar e não guardar e praticar não adianta. Eu não posso ser somente ouvinte, eu preciso ser, aleluia, praticante da palavra de Deus, aleluia. Nós precisamos adorar e exaltar, mas antes de Deus derramar, nós temos que reparar o nosso altar. Como está o teu altar diante de Deus? Como que o Senhor está olhando para você e está vendo? Ele pode realmente derramar do seu poder, o poder, a unção de Deus não vai, aleluia, vazar. Para Deus derramar a unção, é primeiro consertar o altar. Aleluias. Faça uma análise na sua vida. Vê o que está impedindo o agir de Deus. Porque para Deus responder a oração de Elias, quando Elias começa a orar, e Deus responde com fogo, a primeira coisa, antes dele orar para Deus derramar fogo e provar que Deus era na vida dele, porque tudo aquilo ali foi o próprio Elias que criou aquela situação, mas Deus era na vida dele. Deus não mandou ele fazer aquilo, mas ele mesmo criou e acreditava que Deus era na vida dele. Mas quando ele viu o altar todo quebrado, todo desarrumado, a primeira coisa que ele fez, consertou o altar. E às vezes nós queremos estar na casa do Senhor, queremos adorar o Senhor, queremos cantar, mas não queremos consertar o altar. Por que consertar o altar, pastor? Porque na hora de consertar o altar, tem que ter renúncia, machuca. Mas eu quero dizer uma coisa para você, é através do conserto, da renúncia, é que Deus vai derramar do teu sobrenatural. Porque a resposta vem dele. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que quando nós clamamos ao Senhor, aleluias, do homem são a preparação do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Todos os caminhos ao homem são limpos aos seus olhos, mas do Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia no Senhor, entrega-se no Senhor. O Senhor ele quer nos abençoar. Quando nós esperamos, aleluias, pelo Senhor, aleluias, o Senhor ele ouve a nossa oração. Aleluia. Jeremias 32, 27 está dizendo assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Haveria alguma coisa impossível para mim? Deus está dizendo, aleluias, não há nada que eu não possa fazer, basta, aleluia, eu olhar e ver mudança, para que eu possa responder a oração. Daniel capítulo 10, versículo 12, o anjo aparece a Daniel e diz: Daniel, porque tu compreendeste, aleluia, entender aquilo que eu tenho para a tua vida, então eu ouvi as tuas palavras, e por causa das tuas palavras, da tua oração, é que eu vi, Daniel, é por causa da tua oração. E aleluia, a palavra do Senhor está dizendo, Deus está dizendo para mim, para você nesta noite: ei, é porque eu consertei o altar, aleluia, onde tinha brecha eu tampei, e o Senhor está dizendo, por causa da tua obediência, por causa da tua palavra, é que eu vou mudar o cativeiro, eu vou transformar a vida, eu vou te abençoar, é porque você entendeu aquilo que eu tenho para a tua vida. Há alguma coisa demasiadamente impossível para mim? Deus está falando na boca de Jeremias, não há nada impossível. Aleluia. Isaías 43:13 está dizendo, aleluias,
minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Operando Deus na tua vida, Ele é o Senhor do Senhor, aleluia, é Ele que cuida de você, é Ele que é o Deus provedor. Acredita que o Senhor pode mudar a tua vida, acredita que o Senhor pode mudar, aleluia, o quadro da tua vida, o estado de Jó. Mas no 42:2 ele diz assim: bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O agir de Deus, o inimigo não pode, aleluia, mudar, o inimigo não pode, aleluia, atrapalhar o agir de Deus na minha, na tua vida, a não ser eu mesmo, a não ser que eu não quero que Deus venha transformar a minha vida. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, palavra do céu, Evangelho ainda de Lucas. Olha, Lucas capítulo, vai estar falando capítulo 1, aleluias, do versículo 5, glória a Deus, aleluias, até o versículo 20, vai estar falando sobre um sacerdote, aleluias, por nome de Zacarias. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Senhor é que dá testemunho desta família. Primeiro capítulo de Lucas, versículo 5. Olha o que o próprio Deus diz: existiu no tempo de Herodes, um rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das mulheres de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivamente e todos os mandamentos e preceito do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. Mas a Bíblia vai dizer que Zacarias estava orando, aleluias, e clamando ao Senhor, aleluias, porque Zacarias ele era sacerdote. Mas a Bíblia vai dizer que por 400 a 430 anos Deus não falava mais com o povo. E é isso que eu quero dizer, irmãos. Às vezes Deus ele não responde a nossa oração porque as nossas atitudes não estão agradando ao Senhor, aleluia. Às vezes a nossa conduta não está agradando ao Senhor. Às vezes o nosso sacrifício, o nosso louvor não está chegando como aroma suave na presença, nas narinas de Deus. E a Bíblia vai dizer que ficou por 400 anos, aleluia, Deus sem falar com o povo. E o sacerdote Zacarias, a sua esposa, aleluia, ele estava orando e clamando ao Senhor. E já por muitas vezes ele estava ali com o coração desejoso ter um filho, aleluias, e a sua esposa também, mas era estéril, e ambos já de idade. Mas o próprio Deus dá testemunho que eles andavam e guardavam os mandamentos do Senhor, e mesmo que Deus não tinha respondido, aqui está dizendo que eles continuavam a clamar em oração. E muitas das vezes a luta ela vem, a prova ela vem, e nós já queremos parar de adorar o Senhor, nós já queremos parar, aleluia, de adorar aquele que todo-poderoso, que nos tirou, nos abençoou e nos colocou no lugar de honra. Por causa de uma prova, por causa de uma luta, por causa de um obstáculo, nós deixamos de servir o Deus todo-poderoso. Mas Zacarias era diferente, estava no templo e ele só tinha 2 chances por ano para poder jogar esta sorte, e a sorte caiu sobre ele. Mas ele orando e clamando ao Senhor, e a sorte caiu sobre ele, aleluias. E quando cai sobre ele, então ele começa, aleluia, a ter essa visão. Deus começa a falar com ele. E eu quero dizer uma coisa, aleluias, não para de clamar, não para de lutar. Nós terminamos uma campanha, por esta causa me ponho de joelho, mas agora a resposta ela vem de Deus. Continua se colocando de joelhos, se humilhando, que a resposta ela vem de Deus. Não para de buscar, não para de se humilhar, porque a resposta ela vem de Deus, aleluias. A resposta ela vai vir do
sua boca, como um cordeiro. E nós muitas das vezes colocamos: ah, não vou mais fazer isso. Estou aqui, pastor, todo que é o meu cargo, não quero mais servir, porque eu não aguento mais. Uma coisa que está sofrendo uma perseguição espiritual, e nada mais vai ver, é uma coisa do seu próprio coração, que é uma coisa que, com perdão, o estudo que nós terminamos terça-feira sobre o perdão, muitas vezes nós não liberamos o perdão, e aquilo vai gerando um câncer dentro de nós. E aqui Zacarias, ele estava clamando, e o versículo 11 diz: então um anjo do Senhor lhe apareceu e pôs de pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Aleluias. Por que Deus ouviu? Porque Zacarias estava murmurando? Porque Zacarias estava se lamentando que Deus não respondia o povo há 400 anos? Não, a Bíblia diz que ele continuou perseverante na oração. E quando, irmãos, nós oramos, aleluias, o Senhor responde. Quando nós estamos em oração, em fervente oração, né? Aleluia, Paulo está dizendo muito sobre a oração. Aleluia, para que nós possamos estar sempre em oração, aleluia, em ação de graça, com perseverança, aleluia, em nossas orações. Não basta orar. Se orares, Deus está ouvindo, começa a clamar, começa a chorar, começa a gritar, aleluia, diante de Deus, para que nós possamos ser ouvidos. Aqui está dizendo: então o anjo apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se, aleluias, em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: não temas, porque a tua oração, ela foi ouvida. Como é que Deus iria ouvir a oração de alguém que não estava orando? Por que Deus falou aqui para Daniel? Porque Daniel tinha um costume de orar 3 vezes ao dia. Ele tinha costume de falar com Deus. Qual que é o meu e o teu costume? No que nós estamos acostumados? A murmurar, a questionar? Ou nós se dobramos de joelho e dizemos: Senhor, eu preciso da minha vitória. Aleluia, Senhor, é por esta causa que eu me ponho de joelho, pela minha família, pela restituição da minha família. Aleluia, Senhor, é por esta causa. Aleluia, apresenta a causa diante do Senhor. Senhor, eu preciso de uma porta, Senhor, aberta, porque eu necessito desta porta, porque a resposta vem dele. Deleita-te no Senhor, e Ele considerará o que deseja o teu coração. O salmista está falando: deleita-te, confia no Senhor. Aleluias. E Zacarias, a Bíblia diz que ele foi abençoado. Deus chama, aleluias, Abraão e lhe faz uma promessa. Aleluias, nós sabemos que depois que Deus chamou Sara e Abraão fez uma promessa, passou-se 25 anos para Deus cumprir a promessa na vida de Sara e da Isaac. Passou-se 25 anos na vida de Ana. Aleluia, quando Deus gerou, aleluia, Ana, fechou a madre de Ana, e Deus provando a Ana ali a todo momento. Deus provava, Penina estava do lado, aleluia, o desejo de Ana era um filho, fez voto, fez promessa. Deus não respondia, não falava nada, mas ela estava todo dia adorando, clamando, exaltando, até que um certo dia, no templo, na casa do Senhor, estava quem? Sacerdote Eli. Mais uma vez, Ana está ali, angustiada, e o sacerdote diz para ela: ei, tu está embriagada? Ana diz: não, meu Senhor, isso aqui é espírito de amargura. Aleluia, minha alma grita,
a minha alma chora, eu já clamei, eu já implorei, não sei mais nem o que eu faço, eu não como, eu não bebo, porque a Bíblia diz, aleluia, que depois que o profeta libera uma palavra na vida dela, é que ela sai e vai comer. Aleluia, passou-se 25 anos na vida dela, para Deus dar a vitória. Quanto tempo você tem lutado pelo seu propósito? Quanto tempo você tem consagrado, jejuado por algo pela tua família, pela tua vida? Quanto tempo você tem, aleluia, clamado ao Senhor, sem desistir do seu propósito? Uma semana? 2? Ah, pastor, eu começo, não dá certo, eu paro. Se eu der certo aqui, eu saio daqui, vou para outro lugar e vou tentar de novo. Aleluias, como eu sempre digo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele disse: se essa palavra estiver em mim e eu estiver nesta palavra, tudo que eu pedi em oração, crendo, eu receberei. Tudo que eu pedi em oração, crendo, eu vou receber. Porque a palavra do Senhor está dizendo, aleluias, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. A filha de Jairo estava enferma, quase morta, e ele estava esperando quem? Jesus dialogar com a mulher do fluxo de sangue. E ali ela chega, começa a dialogar com o Senhor, porque o Senhor pergunta quem tocou, e depois ela se declara, e ela foi curada tanto fisicamente como também a sua alma, porque tem muito crente que está enfermo, não só fisicamente, mas a sua alma, ela precisa ser curada. Aleluias, a alma precisa ser liberta do mal que aflige. E aquele homem está ali olhando para Jesus, e chega um do seu servo e diz: olha, não aborreça o mestre. A resposta vem de quem? A resposta vem de quem, igreja? De Deus ou do homem? A resposta vem de Deus. Mas a resposta para Jairo veio do homem, do seu servo, e diz: olha, não aborreça o mestre, porque a tua filha já morreu. Ele diz: olha, o mestre não fez nada por você. Alabachuriano decanta alabaço. É o que muito tem dito, aleluia, no teu ouvido: olha, não adianta mais, não tem futuro o teu casamento, a tua família. Mas aleluia, essa palavra está dizendo: ei, não temas. Jesus olha aqui e diz: olha, Jairo, aleluias, não temas, creia somente. Não temas, Jairo, creia somente. A palavra está dizendo assim: olha, não temas, que eu vou entrar com providência, aleluia, na tua causa, porque eu sou advogado e começo a advogar a tua causa hoje. Eu sou o juiz e vou dar a causa ganho nesta noite. Não temas. Deixa falar o que quiser falar. Morreu? Morreu. Jesus ressuscita. Não tem problema, eu vou esperar o mestre, porque eu tenho certeza, se o mestre está na minha casa, algo diferente vai acontecer. Porque aonde está a presença de Deus, algo diferente acontece. Tem acontecido algo diferente na tua vida? Porque a presença de Deus está na tua vida. Aonde você vai, Ele está junto. Ele é o teu provedor. Mas nós, muitas das vezes, irmãos, nós deixamos de acreditar naquilo que é promessa do Senhor. E a Bíblia diz que quando então Acabe chega ali, Obadias estava ali, apresentou Acabe para Elias, que Elias estava fugindo de Acabe. Quando chega, então Elias diz: olha, vamos resolver isso então numa batalha no Monte Carmelo ali. Pega os seus 450 profetas e também mais os 400 profetas, que a Bíblia diz que ao todo foram 850 profetas, a qual morreram ao fio da espada. Aleluias, porque muitas das vezes Deus, Ele não responde a nossa oração, porque nós precisamos fazer uma análise. Tiago capítulo 4 versículo 3 diz: pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal.
porque o Senhor conhece o desejo do nosso coração. Mas João capítulo 14 está dizendo assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus está dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu for preparar-vos um lugar, voltarei novamente, porque aonde eu estiver, eu quero que vós esteja. Aleluia. Jesus te ama, Jesus ele nos ama, ele tem promessa. O escritor dos Hebreus está dizendo: olha, vós precisais de paciência, espera no Senhor, confia no Senhor. Vós precisais de paciência para fazer a obra, porque depois de fazer a obra, espera a promessa. Tem promessa de Deus para a tua vida. Começa a viver o sobrenatural de Deus para a tua vida. Aleluias. E Elias vai lá, chama o povo, conserta o altar e depois ora. Depois dele consertar o altar, então disse Elias: sucedeu, pois, que oferecendo a oferta os manjares, o profeta Elias chegou, dizendo: Senhor de Abraão, de Isaque, de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. Olha só o que Elias disse: e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que esse povo conheça que tu és o Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo no Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Então nós vemos que Deus ele fez um milagre através da oração do profeta Elias. E a Bíblia diz que o Deus de ontem, hoje e eternamente, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele não faz acepção de pessoa. E essa mesma graça que estava na vida de Elias está na minha e na tua vida. Esta mesma unção de Deus, ela está em nossas vidas, porque ele diz assim: eis que eu vos te dou poder para pisar em serpente, escorpião, colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluias. Porque ele diz: por causa do teu servo que sou eu, Senhor. Deus tinha intimidade com Elias, e Elias intimidade com Deus. Você está tendo intimidade com Deus? Deus está ouvindo a tua oração? Deus ele tem parado para ouvir a tua oração, o teu clamor? Deus ele tem ouvido? Irmãos, não faça desse culto mais um culto que você veio e voltou, não. Deixa esse culto marcar a tua vida, aleluia. Deixa que a palavra transforma, porque ela é uma palavra de dois gumes, ela tem que passar, penetrar, aleluia. Quando Elias ora, Deus responde. E às vezes você tem orado, clamado, e Deus não tem respondido. Não está acontecendo nada, ou está acontecendo alguma coisa? Se estiver acontecendo alguma coisa, aleluia, o próprio Jesus diz que ele é fiel e justo para perdoar. E ele diz para Jairo: não temas, creia somente e verás a glória de Deus. Se você crê nessa noite, você vai sair daqui cantando o hino da vitória. Não importa como está o teu lar, a tua família, se você sair daqui nessa noite crendo, Deus vai dar um brado de vitória. Ele vai entrar com providência, porque Ele é o nosso advogado e Ele está advogando a tua causa. Se coloque de pé, vamos orar nesta noite, aleluia. Põe a mão no teu coração, aleluias. Feche os teus olhos, começa a clamar, porque a resposta vem de Deus. Não é minha, não é do meu vizinho. A resposta ela vem de Deus. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Paulo está dizendo que Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Ele é poderoso
aleluia. Ele é poderoso, aleluia, para abrir porta na tua vida. Ele é poderoso para fechar sepultura nesta noite. Ele vai fazer o impossível na tua vida hoje, se você crê. Feche os teus olhos e começa a falar com o Senhor. Coloca a mão no teu coração. Maravilhoso Deus, Altíssimo e Eterno Pai. Senhor, eu quero te adorar nesta noite, Senhor, sobre a tua palavra, Senhor, como promessa. Meu Deus, a tua palavra diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo nós receberemos. A tua palavra diz, Senhor, pedi e dar-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra. Aleluia. E nesta noite eu quero clamar a favor do teu filho e da tua filha. Eu quero clamar por aquele que veio nesta noite em busca de algo, Senhor. Eu tenho certeza, eu creio que o teu filho e a tua filha já tem consertado o altar. E nesta noite, Pai, começa a derramar, assopra a cinza do comodismo, a cinza do mesmismo. Senhor, assopra a cinza que atrapalha pegar o fogo. E nesta noite, Pai, como Abacuque diz, meu Deus, aviva a tua obra no meio dos anos, aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Meu Deus, nesta noite, Pai, vai tocando sobre a vida do teu filho, que ele saia daqui nesta noite, Pai, aleluia, abençoado. Começa a tocar agora, Senhor. Começa a divulgar a causa do teu filho, começa a divulgar a causa da tua filha. Deus, aleluia, como juiz, dá a causa ganha para o teu filho, Pai, no nome de Jesus Cristo. Alamai, Shurian, decanta, alamais. O fogo arderá continuamente sobre a altar e não se apagará. Deus, não permita que a chama do teu Espírito Santo venha se apagar na vida dos teus filhos, mas que eles sejam impactados pela tua palavra, em nome de Jesus. Que todo espírito de enfermidade, todo espírito de comodismo, de frieza nesta noite, cai por terra e os seus filhos sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar, glorificando ao Senhor. Pastor Oswaldo. Glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, palavra maravilhosa, né, que você vai tomar posse, aleluia, porque, aleluia, apenas clamamos, e a vitória não veio ainda, porque precisa de uma atitude, né? Aleluia. Eu não canso de falar, eu passo, principalmente quando eu vou evangelizar alguém, irmão, cuidado, né? A ver, Deus está fazendo a obra, Deus quer te transformar, a ver, Deus ainda não abriu a porta, a ver, Deus não curou, como eu falo mesmo ali na minha cura, não esqueço disso, eu quero que é para gravar mesmo, ficar registrado, porque orei muito. Depois eu sempre, quando eu estava ali fazendo aquele programa de Jesus, eu falei, Jesus, um dia eu falei, eu não entendi, Senhor, não entendi, irmãos, porque tantos dias com dor e dentro de pouco minuto Deus já botou da dor? Porque faltava uma coisa, o que? Arrependimento. Deus, eu não sou bom, eu não sou um bom marido, por mais que eu acho que sou bom, eu preciso de ti, porque sem ti eu não sou nada. Eu preciso me arrepender. E ali Jesus fez um milagre, porque Deus está esperando. Senão eu não saía curado, libertador, mas o principal não saía. Que eu precisava era da libertação de todo eu como na mantinha. Eu precisava entender que eu precisava primeiramente de um perdão, de uma mudança de vida, porque aí sim eu ia sair curado por completo, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe cada dia nosso irmão. Aleluia. O quinto dia, e que Deus continue operando na vida de cada um. Continua orando. Aleluia. Eu também tenho uma causa aí que está na mão do Senhor, né? Peço a oração. Eu, precisando toda a minha vida, não teve um momento assim mais difícil financeiro, mas esse meio porque surgiu algo de emergência, que é exame, tudo que correr atrás. Mas eu estou em paz, porque a mão de Deus, a minha resposta vai vir no Senhor. E sendo a vontade de Deus, o que vier, desde que se for e me querer impedir, eu já oro a Deus, então o Senhor não vai deixar nada impedir a minha vitória. Mas aquilo que é determinado para o Senhor, eu vou receber, e o Senhor vai me dar força, e eu vou testemunhar que o Senhor é maior na minha vida. Então continuo orando em nome de Jesus, né? Aleluia. Eu voto para o pastor que ele vai dar os avisos final, em nome de Jesus. Ele já orou e vai dar a bênção final. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Lembrando os irmãos que os obreiros que lembraram de trazer o envelope de dízimo do ano passado e desse ano, todos os obreiros, né? Tá bom. Os que trouxeram, procura minha esposa, entrega, que amanhã, a partir das 9 horas, começa a convenção da Igreja de Cristo Jesus, ali em Dracena.
Os obreiros, nós vamos estar indo lá no grupo de obreiros, em nome de Jesus. Vai ser amanhã e sábado. Sábado é culto com os amigos. Eu conto com todos os irmãos aqui, aleluia, na igreja, sábado. Venham adorar a Deus, traga mais um, convida, é culto com amigo, mas às vezes eu vejo que às vezes o irmão, ele não tem convidado um amigo para vir. Se é culto do amigo, convida um amigo e traga para o culto dos amigos. Amém? Vamos colocar de pé. E domingo, Santa Ceia do Senhor. Não esqueça da campanha do quilo, tá bom? Aleluia. E Deus vai te abençoar. Sábado à tarde, às 2 horas, ensaio com jovens. Amém? Mais algum aviso? Domingo, consagração e ensaio com o grupo de varões. Santa Ceia, domingo. Estenda as vossas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com essa igreja e com este povo, desde agora e para sempre. Nos digam amém. Salve o seu irmão com a paz do Senhor.